Vladimir Putin ergueu há anos fortaleza inexpugnável na Europa. Achava que as muralhas resistiriam a toda a pressão ocidental. Mas na noite de 14 de dezembro, não só tremem as muralhas dessa fortaleza, tremem suas raízes. Viktor Orbán, mais fiel aliado europeu de Moscou, enfrenta o maior pesadelo político. Em 14 de dezembro, ruas húngaras viralizaram mundialmente nas redes. Centenas de milhares foram às ruas com tochas nas mãos. Essas tochas não eram amor, acenderanas para incendiar o regime de Orbán. Budapeste, impunidade zero e queda de Orbán, pró-Rússia. O parlamento cercado por dezenas de milhares, liderados pelo líder oposicionista. Enquanto o líder oposicionista Magyar gritava que tudo acabara, dezenas de milhares pediam renúncia de Orbán em uma só voz. Esta era a voz de um país inteiro dizendo, basta. Ruína e caos vinham contra a ordem de Putin e sua elite. Semana passada, a influência russa na Bulgária ruiu com um terremoto político profundo. Agora, não são réplicas, mas a onda principal atingiu a Hungria. Não são meros protestos ou questões políticas internas. Este é um ponto de ruptura estratégico onde o último assento do Kremlin na mesa europeia foi derrubado. Governo de Orbán cambaleia e, pela primeira vez, Moscou sente sopro gelado e sinistro do isolamento total na nuca. Poucas horas após protestos, nessa noite, Putin fez declaração chocante ao mundo inteiro. Vamos ver discurso apavorado de Putin. Protestos por renúncia contra Orbán ocorrem. Bem, Putin diz que todas as dificuldades atuais não vêm de ações hostis da Rússia, como alegam os mal-intencionados. Vocês devem pagar do próprio bolso pela luta contra a ameaça médica russa. Um líder de superpotência fala ao mundo enquanto centenas de milhares morrem nas linhas de frente. Enquanto milhões, famintos e sem teto, na Europa Central, lutam para sobreviver, diz, problemas atuais vêm de anos de ações, erros, miopia e ganância das elites governantes desses países. Igual, Geórgia 2008, chechenos massacrados, Crimeia 2014, Ucrânia. É significativo Putin fazer este discurso hoje à noite. Mas que coincidência! Porque se o último reduto, Orbán, ia cair, e a Europa enfim reagia contra a tirania, oligarquia e influência do Kremlin. Embora tudo parecesse um cenário muito familiar na Romênia alguns dias atrás, desta vez as variáveis na equação eram completamente diferentes. Essa onda de eventos em Budapeste não começou com oposição financiada do exterior, mas com Peter Magyar, vindo do próprio sistema, que conhecia muito bem os códigos do regime. Peter Magyar, ex-burocrata, observou internamente como funcionavam a estrutura de poder de Viktor Orbán, controle da mídia e pressão sobre o e agora sua maior arma era essa vantagem de informações privilegiadas. As multidões que lotaram as praças ao chamado de Magyar eram mais que a oposição clássica conhecida, uma onda de fúria de toda a sociedade. A Praça Kossuth, epicentro dos protestos, sediou várias manifestações, historicamente, mas a energia e a determinação da multidão desta noite foram inéditas em 14 anos sob Orbán. As pessoas, agitando não só bandeiras húngaras, mas faixas dizendo "não temos medo" e "renuncie", jogavam na cara do mundo a dura realidade que a mídia governista tentava ocultar: corrupção e captura do Estado. O regime de Orbán conseguiu consolidar o povo por anos com a retórica de valores familiares e soberania nacional. Mas denúncias de corrupção vindas à tona, e o aparato estatal convertido em ferramenta partidária, revelaram dolorosamente quão vazia era essa retórica. Também devemos destacar um detalhe técnico: a atividade na frente digital. Os protestos viraram batalha simultânea, não só nas praças, mas também online. Anonymous declarou guerra ao governo húngaro e ao Fidesz.
não foi só tirar site do ar, simbolizou o que o regime mais temia: um fluxo descontrolado de informação. As mensagens publicadas pelo Anonymous e os dados vazados elevaram o moral dos manifestantes enquanto criavam uma atmosfera de pânico e caos completos do lado do governo. O ativismo digital, sincronizado com ações em campo, provou a evolução dos movimentos sociais e nenhum líder autoritário pode mais se esconder atrás de muros digitais. Ao examinar imagens do local, fica claro, medidas policiais também confirmam esse pânico evidente. O cordão policial ao redor do parlamento foi ampliado, mas a multidão enorme tornou as barreiras linhas simbólicas. Tochas e celulares iluminaram o céu, noite de Budapeste virou dia. E este mar de luz revelou quão frágil era o terreno sob os pés do parceiro mais confiável do Kremlin na Europa. O império de mídia de Orbán tentou censurar essas imagens ou retratá-las como pequenos grupos marginais. Mas o poder das redes sociais e do jornalismo independente instantaneamente levou a verdade a milhões. Quando aprofundamos nossa análise, vemos que não foi apenas o carisma de Peter Magia que acendeu esses protestos. Foi resultado de explosão social após anos de crise econômica, inflação e corte de fundos da UE. Orbán colheu por anos frutos do equilíbrio entre Bruxelas e Moscou, mas agora se rompeu. O povo cansou-se de líderes brigando com forças externas ou burocratas de Bruxelas e passou a focar no fogo de suas cozinhas, na podridão do próprio Estado. Tisa preencheu o vazio, oferecendo alternativa, não só protesto. Essa alternativa prometia governança transparente, seguindo padrões europeus, não russos. Agora, também consideremos o aspecto de inteligência. Não é difícil supor que Moscou vigiava de perto os eventos em Budapeste. Para a Rússia, Orbán não era só líder amigo, também cavalo de Troia na OTAN e UE. Mas, esta noite, rodas daquele cavalo de Troia quebraram. As ações dos serviços de inteligência russos para manter influência local tornaram-se ineficazes diante do despertar em massa do povo húngaro. A máquina de propaganda parou, campanhas de desinformação saíram mal. Este cenário investigativo em Budapeste nos mostra uma coisa muito claramente. Por forte que um regime pareça, perante um movimento interno que conhece as fraquezas do sistema e toca as dores populares, o poder some na hora. O caso Peter Magia não é só rivalidade política, mas colapso imunológico sistêmico. Fogo em Budapeste aquece Danúbio e política europeia. Esse aquecimento sinaliza colapso bem mais perigoso para Moscou que aquecimento global. Se virmos este evento só como assunto interno húngaro, perderemos o panorama geral. Porque este não é um incidente isolado, mas o segundo e mais crítico elo em um efeito dominó geopolítico. Lembre, semana passada, Bulgária viveu agitação política similar. Quadros pró-Rússia sofreram uma grave perda de poder. Agora, vemos o mesmo cenário na Hungria, porém muito mais violento e massivo. Isso não é coincidência. É o colapso da política construída sobre o medo da Rússia ou a admiração pela Rússia que vem acontecendo há anos na Europa Oriental e nos Balcãs. A importância da Hungria para a Rússia superava ser mero parceiro comercial. Orbán, carta de veto de Putin na UE, freio à ajuda à Ucrânia e cunha que atrasa a expansão da OTAN. Mas agora, com Orbán lutando para sobreviver em sua própria casa, na capital, esse veto já tornou-se completamente ineficaz. Líder de cadeira trêmula não tem força para socar a mesa em Bruxelas. Esta situação cria uma janela de oportunidade estratégica que chamamos de lacuna de veto. UE. OTAN aceleram ajuda à Ucrânia. Sanções à Rússia. Para Moscou, cai-se o escudo da diplomacia. Este elo Bulgária-Hungria simboliza hoje, de fato,
O colapso da estratégia energética da Rússia. A Rússia tentou manter países em órbita usando gás e petróleo como armas. Porém, com a Bulgária diversificando energia e retomando o controle de refinarias russas, somado à revolta popular na Hungria, a doutrina de chantagem energética de Putin desabou. Os húngaros não aceitam mais que gás barato prometido custe a corrupção e o autoritarismo estatal. A raiva nas ruas atribui a crise econômica aos laços estreitos com Putin. Num país onde a inflação bate recordes, a narrativa governamental de parceria com a Rússia perde credibilidade ante geladeiras vazias. Efeito cascata não ficará restrito à Hungria e Bulgária. Líderes na Eslováquia, como Robert Fico, seguem linha semelhante, também devem ver imagens de Budapeste com preocupação. Ver que até Orbán, tido como intocável e todo-poderoso, pode ser abalado por movimento popular criará séria pressão psicológica sobre líderes populistas pró-Rússia na Europa. Pode ser o começo de uma nova tendência, a purga patriótica. Países europeus já veem ligações internas à Rússia, não só política externa, mas ameaça à segurança nacional e foco de corrupção. Do ponto de vista de Moscovo, a situação é um desastre completo. Enquanto o Kremlin enfrenta impasse militar na frente ucraniana, vê ruir sua retaguarda de confiança, aliados políticos europeus, caindo um a um. A queda ou enfraquecimento de Orbán implica cegueira nas redes de espionagem russas na Europa, fim do lobby e bloqueio financeiro. Redes profundas, mas vulneráveis. Mais tangível do efeito cascata, isto. Para a Rússia, a guerra na Ucrânia se perde não só em Donbas, como nas praças de Budapeste. Isso porque um fator crucial para quebrar a resistência ucraniana foi a divisão interna no Ocidente. Orbán foi o arquiteto e símbolo desta divisão. A oscilação desse símbolo indica que o Ocidente se recompõe e mostra frente unida contra a Rússia. Foi o maior medo do Kremlin. Hoje à noite, agora vira realidade. Ao colocarmos todos esses eventos num mapa global, o quadro resultante é, literalmente, um xeque-mate estratégico para Putin. A estratégia russa, forjada e tingida por sonhos eurasianistas para dividir a Europa, é agora esmagada pelos passos de manifestantes em Budapeste. Isto indica bem mais que possível troca de governo, marca fim da presença geopolítica da Rússia na Europa continental. Porque a Hungria, no mapa, era a última ponte terrestre da Rússia, seu último recurso, até os Balcãs e Europa Central. Agora a tábua de salvação vai estourar internamente. Na política externa, a Rússia sempre buscou contornar a estrutura institucional da UE por relações bilaterais, ligando-se a Berlim, Paris e, sobretudo, Budapeste, visou neutralizar Bruxelas. Orbán era a base principal dessa estratégia. Tirar essa base derruba toda a estrutura por completo. Se a Hungria voltar a se alinhar ao UE e OTAN, bases de inteligência, capacidades operacionais e margem diplomática da Rússia na Europa Central serão eliminadas. Isto seria o golpe final no confinamento da Rússia às fronteiras, condenando-a a estado pária, isolamento diplomático tipo Coreia do Norte. Vale a pena recordar aqui o conceito de purga patriótica. Os ventos nas capitais europeias indicam: cooperar com a Rússia é agora suicídio político. Ao apertar a mão de Putin, um líder arrisca ser rotulado de traidor ou corrupto por seu próprio povo. A ascensão de Peter Magar é a prova mais concreta disso. O público equipara a corrupção à influência russa. Essa mudança mental mostra o colapso do poder brando russo. O dinheiro, o gás e o apoio russos já não mantêm político no poder. Pelo contrário, só o derrubam. Outra dimensão desse quadro estratégico: impacto na Sérvia e nos Balcãs. A Hungria foi porta da Sérvia para a Europa e escudo de Vučić, outro aliado russo na região. Sem Orbán, Sérvia é cercada pela OTAN e UE.
Esse efeito dominó inicia processo que também encerrará a pretensão russa nos Balcãs. Slogans de Budapeste ecoam em Belgrado e Moscou. Sob a ótica econômica, esta situação é duro golpe às operações russas de burlar sanções. A Hungria tem ocasionalmente fechado os olhos para contornar as sanções da UE ou suavizado estas sanções. Em nova equação política, ou se Orbán enfraquecer, essas brechas serão bem fechadas. A economia russa, esmagada pela guerra, sofrerá estrangulamento completo ao fechar as últimas ligações comerciais e financeiras à Europa. Como resultado, a estratégia de fortaleza Europa de Putin rui pela vontade dos próprios europeus, até simpatizantes. Isso não é uma intervenção externa, mas uma rejeição interna. A Rússia não faz mais parte da Europa, não é um parceiro ou um polo. É classificada como ameaça além da fronteira, contra a qual deve proteger-se. Eventos em Budapeste marcam certificação e registro dessa codificação na história. O grande jogo terminou para a Rússia no palco europeu. A cortina está caindo, e apenas a solidão permanece no palco. A grande ruptura, sussurrada em corredores diplomáticos e citada em relatórios de análise, concretizou-se esta noite nas praças ardentes de Budapeste. Na Europa, o bastião máximo de Putin cai não por exército externo, mas de dentro, pelo clamor popular por justiça e liberdade. O assento instável de Viktor Orbán simboliza não apenas o fim de um líder, mas também o fim da influência de Moscou na Europa. Centenas de milhares lotaram praças e mandaram um só recado ao Kremlin: não há aliados a comprar, governos a chantagear, nem vetos para se esconder. Enquanto a Hungria desperta, o sonho europeu da Rússia virou pesadelo. Na manhã desse pesadelo, há uma única verdade ao acordar. Muros caíram, aliados calaram. Moscou, sob escombros da guerra que criou, está agora totalmente só. Que acha? Comente! Para acompanhar novos vídeos, inscreva-se no canal e já ative as notificações. Obrigado por nos escolher.